Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Preço da arroba do boi gordo recua até R$10 nas principais praças pecuárias do Brasil. Analista explica a tendência para o mercado. Taxa de pessoas empregadas em setores do agronegócio aumenta com demanda internacional por carne brasileira, indica o CPEA. Governo do Rio Grande do Sul suspende o uso do defensivo 2,4-D até o fim de dezembro. E direto de Brasília, todas as discussões do AgroCenário 2020 sobre as perspectivas para economia, política e tecnologias para a produção sustentável no próximo ano. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O preço da arroba do boi gordo recuou nas principais praças pecuárias do Brasil neste início de dezembro. Em Goiânia, Goiás, o valor caiu R$10 em um dia, passando de R$220 para R$210, segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercado. Esse recuo acontece após a arroba registrar máximas históricas em novembro. Segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercado, em um dia o preço da arroba caiu até R$10 nas principais praças pecuárias do Brasil. Em Goiânia, Goiás, o preço passou de R$220 para R$210 por arroba. Em São Paulo, o valor recuou de R$225 para R$221. Já em Mato Grosso, o preço diminuiu de R$216 para R$208. O analista de mercado Fernando Iglesias explica o que é esse movimento do mercado. O movimento de queda do boi pode ser encarado com naturalidade pelo mercado. A gente precisa perceber que o movimento de alta foi muito agressivo no decorrer do mês de novembro. Em pouco mais de 30 dias, os preços do boi gordo acabaram subindo mais de R$50 no interior paulista. Então havia necessidade de um movimento de correção, até porque o consumidor final não conseguiu absorver tantos reajustes da carne bovina. Isso gerou uma necessidade dos frigoríficos em reavaliar os preços no atacado e acabou resultando na queda dos preços do boi gordo. Não é nada para se assustar, mesmo nesse patamar de R$215, R$220 que agora vigora no mercado paulista, a margem operacional dos pecuaristas é bastante satisfatória nesse último trimestre do ano. Para analisar as perspectivas para a pecuária, a gente já tem o Daúde aqui com a gente. Boa tarde, tudo bom, Daúde? Tudo bem, Kelly. Boa tarde a você, boa tarde a todos e obrigado aí por estarem conosco. Como é que você avalia esse cenário aí da arroba do boi, que em novembro aí teve margens históricas e agora começa dezembro caindo um pouco desse valor? Já era esperado isso? Sim, em economia a gente fala que isso é um freio de arrumação. O que vem a ser um freio de arrumação? Nós dizíamos aqui que houve um choque de demanda, né? Você teve a oferta diminuída brutalmente na Ásia e a demanda aqui para nós aumentou muito. Então você teve um choque de demanda, o preço ele tem uma elasticidade, né? Em economia o preço é elástico, ou seja, você tem uma capacidade deste preço se prolongar, só que chega uma hora que ele não vai. E como em economia, tanto no pessimismo quanto no otimismo, existe aí alguns exageros, o preço da arroba ela chegou num patamar e que agora está passando por um freio de arrumação. Bem, este é o cenário, ela pode ceder um pouco mais, né? A previsão é que possa aí ceder uns R$20. Mas agora vamos aos fatos. Eu acho que a correção que a arroba do boi teve é justa, é justíssima. Por quê? Porque o pecuarista vem amargando preço ruim aí há muito tempo. Há muito tempo o pecuarista vem transferindo renda, ou seja, através do seu patrimônio, para outros setores. E agora ele teve a oportunidade de fazer um ajuste. Então, o preço deve se estabilizar por aí, um pouquinho mais para baixo, e nós teríamos, então, a demanda ainda aquecida, né? A demanda da Ásia, a peste suína africana, ela está tomando uma proporção significativa, então nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma demanda, né? E isso vai dar à arroba do boi uma sustentação. Espero que seja por muito tempo, porque o pecuarista sofreu muito nesses últimos tempos, né? E a chance que ele teve em decorrência desse episódio na Ásia, que já vinha se prolongando, já vinha se desenhando há algum tempo, e agora fez essa correção. Então passa nesse momento por um freio de arrumação, nada mais que isso. E algo pode estragar isso? Você acredita que algo pode estragar esse cenário? Pois é, eu gosto de jornalista por causa disso. Jornalista
é ter uma visão, né, 360 graus. Pode. E o que seria isso? A gente está vendo aí algumas coisas. Por exemplo, o javali. O javali está tomando conta do Brasil de uma forma drástica. Ontem o Canal Rural mostrou uma matéria onde os especialistas dizem o seguinte, que a procriação do javali, né, ela é fantástica, ela cresce numa proporção. Diz que uma fêmea pode ter 8 crias por ano. Então o javali está crescendo. E o javali pode sim ser, né, um indutor da peste suína africana aqui no Brasil. Isso é um grande risco. Daúde? É um grande risco. Agora, eu queria chamar a atenção da ministra. Ministra, ao invés de, vamos vender, vamos fazer, vamos cuidar do nosso país, né? Eu sei que as granjas estão tendo uma colocação, uma posição bem firme, rigorosa com relação à sanidade e tal, mas tem coisas que, perdão, só a granja não consegue. Então, eu advogo aqui a causa de que o Ministério da Agricultura tem que se preocupar com isso, sim, porque isso pode ser, né, desmancha-prazer da nossa situação de proteína animal, que está indo razoavelmente bem e não podemos perder esta oportunidade que o mundo nos dá. Agora, evidentemente, nós temos que tomar cuidados. Daúde, brigadão aí pela conversa hoje aqui com a gente no Mercado e Companhia. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para você. Obrigado. E olha só, hoje, durante todo o dia aqui no Mercado e Companhia, a gente vai falar sobre os representantes do setor que estão reunidos lá em Brasília no AgroCenário 2020. Evento promovido pela AproSoja Brasil e Corteva AgriScience. O panorama político, econômico, tecnológico e sustentável do agro são os temas que direcionam os debates por lá. Quem acompanha tudo de perto e traz mais detalhes para a gente é o repórter Antônio Petrin, direto da capital federal. Petrin, boa tarde. Conta um pouquinho para a gente o que já rolou aí nesse período da manhã, nesses debates. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde para você, a todos ligados no Mercado e Companhia. Um evento importante nessa segunda edição do AgroCenário, reunindo representantes de vários setores do agronegócio. Um evento realmente muito significativo. Já rolou uma palestra aqui sobre sustentabilidade. A gente vai ter até ao final da tarde outros temas que serão abordados por especialistas também. E, inclusive, logo na abertura, a gente teve a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que mais uma vez reiterou, né, a importância da comunicação para que o mundo inteiro saiba que o Brasil, além de produzir muito alimento, faz isso de forma sustentável. Vamos ouvir aí um trechinho do que disse a ministra Tereza Cristina abrindo esse evento tão importante aqui em Brasília. O Brasil tem programas que ninguém tem e que alguns conhecem e teimam não conhecer. Nós temos o ABC, né, o Agricultura de Baixo Carbono, um programa espetacular que ninguém tem esse programa no mundo, fazendo uma agricultura altamente sustentável. Nós temos aí o RenovaBio da cana-de-açúcar, que é um programa, é o maior programa de descarbonização do mundo e que nem nós aqui conhecemos no Brasil. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país, empregos de qualidade. Nós temos uma tecnologia embarcada na nossa agricultura espetacular. Nós temos grandes desafios pela frente, que são desafios de tirar o pequeno agricultor, que eles têm que sair de um patamar de baixa tecnologia, de baixa renda, enfim, que eles precisam entrar no sistema produtivo como a nossa grande agricultura, a agricultura comercial do Brasil faz. Pois é, além de falar do atual cenário, né, de 2019, o objetivo desse debate também é projetar 2020. Estou aqui ao lado do Alceu Moreira, que é da Frente Parlamentar, deputado federal, que tem lá no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, mais de 300 representantes, né, Alceu? E você me falava lá dentro, você tocou nesse assunto, que 2020 vocês têm um lema, é trazer rentabilidade ao produtor que sofre tanto com os atravessadores e também agora está querendo ser tributado, né, nas exportações. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o panorama de 2020, Alceu.
Pois é, Pedro, quando a gente vê o agronegócio, a gente faz da imagem dele uma imagem maravilhosa sobre isso. Pelos volumes, pela diversificação, pela qualidade, mas a gente não é capaz de olhar o produtor rural. 92% dos produtores rurais do Brasil tem menos do que 6 módulos. Tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o módulo é 20 hectares, 120 hectares, menos do que isto. Outros lugares é 40, outros é 50 e assim por diante. Tá? Então o que nós precisamos fazer? Precisa saber o seguinte, ó, no produtor rural, tu tributa para a produtor rural e o cara diz o seguinte, não, mas ele é isento. Não. Ele compra combustível com ICM, ele compra as peças e o trator com IPI, ele compra arame com IPI, ele compra telefonia com ICM, ele compra a energia com ICM, entra na propriedade dele 34% a 36% de tributo, que está no custo de produção dele, ele não tem para quem repassar isso. Tá? O agricultor não tem a estrada que ele precisava ter, não tem a energia com qualidade que ele precisava ter e não tem a internet que ele precisava ter. Então essas pré-condições têm que ser dadas para eles, para tirar dele o sócio oculto. Esse camarada que participa da vida dele e que te torna menos competitivo. Então o que nós estamos fazendo é o seguinte, o lema do ano que vem, produtor tem que ter renda. Tá? E até citei o caso do boi. Né? Com renda, ele pode fazer confinamento, ele pode melhorar a qualidade genética, ele pode melhorar o manejo com renda. Sem renda, ele não consegue fazer isso porque ele caminha no endividamento. Alceu, você disse também numa entrevista recente que existe uma extensa lista de projetos no Congresso Nacional à espera de votação e que o cenário ainda não é adequado pela oposição. Queria que você falasse quais são as demandas mais importantes que estão na fila de espera e qual é a projeção que você tem em relação ao agronegócio. Bom, nós temos lei dos cultivares, conectividade, lei dos inseticidas e herbicidas, nós temos a lei das PPPs, a 897 que está sendo discutida agora, que é a lei do agro, que foi lido ontem, nós temos as áreas de fronteira, terras para estrangeiros, tudo isso está pronto para ser votado. O que era possível fazer pelo parlamento foi feito. O parlamento é uma casa de dissenso. Lá se tem que vencer por maioria. Se constrói consenso no máximo possível e depois vota. E esperar que todo o parlamento concorde é deixar as leis na prateleira. Como nós ainda temos uma influência bastante grande, principalmente sobre o presidente da casa com os deputados de esquerda, tem projetos desses que já deviam estar votados e gerando os resultados necessários e infelizmente não estão. Temos que trabalhar com outra estratégia. Então começamos a trabalhar com os líderes partidários dos 6 ou 7 partidos mais importantes que estão na frente, que dão um volume maior que 280 parlamentares, para construir a solução política pela frente, o projeto em si, mas depois trabalhar com a parceria com os líderes, para na reunião de líderes colocar os nossos temas em votação. Obrigado pela participação e a gente espera que realmente o ano que vem no Congresso as coisas consigam caminhar de uma forma mais rápida. Obrigado, viu, Alceu? Lê como fruta. Se tu colher quando está verde não come, se colher depois de madura está podre. Tem que colher na hora boa. Vamos colher. Na previsão do tempo, destaque é para o grande volume de chuva que Minas Gerais pode receber no decorrer dessa semana. A gente vai chamar a Desirê, que vai contar para a gente qual que vai ser o acumulado de chuva ali para Minas Gerais. Vem bastante água por aí, né, Desirê? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde também a todos que nos assistem. E não só essa semana, viu? Eu diria que esses próximos 15 dias serão marcados por muita chuva em Minas Gerais. Estas são as imagens de satélite do dia de hoje e a gente consegue observar nessas manchas mais avermelhadas nuvens mais carregadas de chuva, ou seja, principalmente no centro do Brasil. Tem chovido com um pouco mais de intensidade, voltou a chover forte no oeste do Paraná. Aliás, o dia começou com o céu bem carregado, com chuva forte, com grandes acumulados de chuva. E nesses próximos dias, a chuva deve aumentar ainda mais em Minas Gerais. Já choveu bastante por lá e tem muita água para cair. Amanhã tem previsão de chuva em toda essa faixa que vai da costa do sudeste até a região norte do Brasil. Ainda vai chover no sul do país. E essa chuva entre hoje e amanhã no sul do país é por causa de áreas de instabilidade que se formam no interior da América do Sul e agora tem uma frente fria que vai avançar pela costa da região sul. É esta frente fria que vai alcançar o sudeste nos próximos dias e vai aumentar a chuva em Minas Gerais. Só para vocês terem ideia, aqui no centro de Minas Gerais já choveu mais de 100 milímetros, em alguns lugares mais de 150 milímetros. Aqui perto da região do Cerrado também, perto de 100 milímetros, essa chuva que já foi registrada
registrada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em alguns lugares pode ter sido até mais do que isso, dependendo aí do seu pluviômetro. A água disponível no solo acima de 100% em grande parte aqui de Minas Gerais, entre 90% e 100% no Triângulo, no Cerrado e no sul de Minas, porque tem chovido com muita frequência nestas regiões. O solo já está até encharcado em algumas áreas. E olha o que vai acontecer nesses próximos dias. A frente fria vai alcançar o sudeste, vai reforçar a chuva aqui na região. Então, entre Goiás e aqui o noroeste mineiro, mais de 70 até 100 milímetros, isso agora, nesses próximos 5 dias. Não para por aí. Semana que vem tem mais. Aliás, mais de 100 milímetros aqui para o noroeste de Minas Gerais, parte do Triângulo, pegando principalmente o Cerrado Mineiro, com grandes acumulados de chuva para o decorrer dos próximos dias. Na outra semana já diminui esse acumulado, volta a chover na região sul do Brasil, mas a maior quantidade de chuva fica ainda entre o sudeste e o centro-oeste do país. Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.